Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Já tem um bom tempo que a gente não tem videoaula, né? Vamos lá começar o nosso capítulo 9, tá? Eu trouxe um tema assim bem árvore, né? Bem natureza, porque a gente vai falar sobre o sistema respiratório. E nada é melhor assim para o sistema respiratório do que o ar puro, né? A gente sabe que o ar, por muitas vezes, se encontra poluído por conta de toda a revolução industrial que teve, né? Da questão do aumento do número de carros, motos. Então, tudo isso acaba prejudicando, né, o nosso ar. Mas vamos lá estudar um pouquinho sobre o sistema respiratório. A gente vai começar a falar e vamos terminar ele hoje. Eu pretendo terminar ele hoje, tá? Então vamos lá, gente. A respiração é um processo involuntário, né? Não depende de nós. Se a gente quiser parar de respirar aqui, vai chegar um tempo que o nosso cérebro manda um aviso que a gente está precisando de ar e o nosso corpo ele mesmo faz, né? Então é um processo muito conhecido, né, por nós. A gente precisa muito. Como eu falei, além de ser involuntário, é inconsciente, você pode estar lá dormindo e o seu corpo continua respirando, né? Então, são algumas funções que o nosso corpo continua fazendo. Por isso que esse sistema, ele é tão interessante assim. Porém, gente, apesar, né, da gente saber, assim, que o sistema respiratório, ele se resume em inspiração e expiração, ou seja, a entrada e a saída de ar dos pulmões. Existe toda uma complexidade por trás desse sistema e nós vamos aprender um pouco dessa complexidade hoje, tá? O nosso corpo ele é constituído por milhões de células. Essas células, elas desenvolvem, né? Cada uma tem um papel aí muito importante e a gente vai ter esse papel aí desenvolvido por essas células no sistema respiratório. Principalmente a respiração celular. Eu acho que vocês se lembram, né, da respiração celular. A gente falou das mitocôndrias, que é essa célulazinha aí, essa organelazinha da célula que está aí do lado, né? Ela faz a respiração celular. Então, lembra que eu ainda brinquei com vocês? Gente, a célula respira. Pois é, essa respiração, né, vai até as nossas células, realizada pela mitocôndria. Então, consiste em absorção do oxigênio e a liberação de gás carbônico. Nesse processo, a gente tem algumas outras reações que nós vamos ver mais à frente. Para que tudo isso aconteça, eu preciso do meu sistema respiratório. O ar atmosférico, ele é formado por vários tipos de gases, né? A gente sabe que não existe só o oxigênio e o gás carbônico, existe também o nitrogênio, que, por incrível que pareça, é um dos gases que mais tem na atmosfera, é o nitrogênio, não é o oxigênio. Acho que a gente já estudou isso, né? Mas o que interessa para a gente é o oxigênio, porque sem ele a gente não consegue respirar. Inclusive, ano que vem nós vamos estudar sobre as teorias da vida e a gente vai aprender que a vida mesmo ela só pode começar quando apareceu o oxigênio, né? Até então tinha alguns seres aí e eles não evoluíram, ficaram na parte aí do gás carbônico, mas a vida ela só deu um boom mesmo quando começou a ser liberado oxigênio. Mas vamos continuar. Gente, o ar que nós respiramos, ele invade todos os órgãos do nosso corpo. Então, é por isso que é tão importante a respiração. Se houver alguma parte do meu corpo que não está sendo oxigenada, essa parte pode morrer. O tecido ele pode entrar em um processo chamado necrose, tá? E ele morre. Então, uma das principais, né, coisas do nosso organismo é a respiração e também o batimento cardíaco. Então, são essas duas funções, essas são as funções que a gente mais olha, né? Principalmente quando ocorre um acidente, a nossa preocupação com a pessoa é se ela está respirando, se o coração está batendo. São as duas funções primordiais, né? Que a gente observa. Mas vamos ver um pouco sobre o percurso que os gases fazem, né? Para chegar na célula. Eu trouxe aqui uma figurinha só para mostrar mais ou menos aí
sistema respiratório, com o ar entrando, né, e indo parar nos pulmões. Como vocês podem ver, a seta está passando bem rápido, porque esse processo, gente, acontece muito rápido. A gente vai chegar na parte dos alvéolos e a gente vai ter uma noção do quanto o nosso sistema ele age muito rapidamente. Mas antes de falar isso, a gente tem que aprender algumas partes funcionais importantes, né, do nosso sistema respiratório. A cavidade nasal, né, o meu nariz está aqui, então tem aí as nossas aberturas. Lembra que a gente falou que a gente não ia falar mais buraco, agora a gente fala orifício? Então eu tenho aí os orifícios, né, essa abertura do nariz, aonde o ar passa. O ar também pode entrar pela boca, né? A gente sabe que a gente também consegue fazer essa passagem do ar pela boca, embora não seja o ideal, tá? Aqui eu vou ter a faringe, certo? Alguns órgãos, como aqui no caso a boca, né? A faringe, são órgãos que também fazem parte do sistema digestório, mas a partir daqui a gente vai fazer só a parte do sistema respiratório. Mas são órgãos que estão bem interligados, tá? Por isso, eles são tão interligados, gente, que às vezes, quando o alimento ele cai aqui no local errado, né, na laringe, eu tenho um reflexo muito forte, né? Que é o do engasgo. Então, eles estão tão interligados que pode acontecer do alimento ir para o local errado, certo? Então, eu vou ter aqui a laringe. Meus amores, a laringe já faz parte aí do sistema respiratório. Ela não faz parte do sistema digestório. Por quê? Porque na laringe, gente, só penetra substâncias gasosas. Se alguma coisa de alimento for parar na laringe, como eu falei, a gente vai ter um engasgo. Seguindo, eu vou ter a traqueia, tá? A gente vai falar mais um pouco sobre ela. Depois, meus amores, a traqueia, ela vira os brônquios, tá? Essa terminação da traqueia aqui, gente, já vai ser brônquios. Ela começa aqui com esse tubo, mas aí tem essa bifurcação, né? Aqui abaixo, e aqui são os brônquios. Eu vou ter o pulmão direito, vou ter o pulmão esquerdo, vou ter os bronquíolos, né? Esse aqui é o brônquio, é o mais grosso, e ele se divide aqui nos bronquíolos. Vou ter os alvéolos, que são saquinhos pulmonares, muito importantes. E vou ter o diafragma, né? Que é um músculo muito importante que vai fazer os movimentos respiratórios. Como a gente aprendeu que o nosso estômago ele faz os movimentos peristálticos, né? E ele se movimenta, a gente vai ter que o diafragma para nos ajudar nos nossos movimentos respiratórios. Aprendendo cada nomezinho aqui, né? A gente vai passar para a parte do percurso dos gases. Então, vamos lá. Quem quiser acompanhar, eu estou na página 154. O ar, gente, ele vai entrar pelo nariz ou pela boca, como eu falei. Quando entra pelo nariz, que é o ideal, né? Vai encontrar aí os pelos que vão fazer... eles vão funcionar como se fosse uma barreira. Então, eles vão segurar partículas grandes, né? E aí, para que não venha passar, né? Para a minha faringe, não cheguei na minha laringe, essas partículas grandes que podem estar presas no ar. Então, o nosso pelo ele serve para segurar algumas partículas, bem como o muco, né? Que estão nas mucosas aqui. Eu tenho aqui mucosas, tá? Essas mucosas, elas vão umedecer, né? Elas vão soltar um muco que vão umedecer a mucosa, certo? Então, é como se a nossa mucosa ela precisasse ficar bem molhadinha aqui, essa parte, não posso ficar seco, tá? Ela tem que ficar bem umedecida, e aí o meu muco, ele vai servir para fazer isso. Lembra que eu falei assim, que o muco é sempre a secreção, tá? Pode ser o catarro, pode ser a saliva mesmo, é um tipo de muco, tá? Que mais? A maioria das substâncias que o nosso corpo secreta aí são os mucos, tá? Nem sempre, porque assim, quando a gente fala em muco, lembro logo de catarro, né? Então eu já lembro o catarro é uma secreção mais amarelada, né? Mas a gente sabe que quando a gente está gripado, por exemplo, que o nosso corpo ele começa a secretar aquela que a gente fala assim, o meu nariz está corizando, né? A coriza. Então a gente sabe que existe uma secreçãozinha mais limpinha, tá? Não pensa só no catarro, não. Então vamos lá, o meu ar está penetrando aqui na cavidade nasal, né? E aí ele vai passar pela faringe e aí segue aqui para a laringe. Na laringe, gente, eu vou ter também as cordas vocais, tá? Então, o ar, ele precisa entrar aqui para que a minha fala saia. Eu preciso do ar para que eu consiga falar. Por quê? Porque a vibração, né, que vai sair o som. A vibração que o ar faz nas cordas vocais é que vai sair o som, tá bem?
também chamado de pregas vocais, tá? Então, o ar passou por aqui, entrou. Depois de atravessar a laringe, o ar vai alcançar a traqueia. Por mais que nessa figura pareça pequenininho aqui, mas a traqueia tem mais ou menos de 10 a 12 centímetros de comprimento, esse tubo, tá? Como vocês podem ver, né, são formados por anéis cartilaginosos. Lembra que a gente já estudou, né, as cartilagens, o tecido, né, cartilaginoso? Então, eu tenho aqui anéis cartilaginosos que formam a traqueia, tá certo? E aí, eu tenho as duas ramificações que são chamadas de quê? De brônquios, né? Que a gente já falou. Quando o ar ele alcança os brônquios, eles vão, o ar vai penetrar nos pulmões, né? Junto com os vasos sanguíneos, tá? Então, o ar ele se divide, né? Vai para lá, vai para cá, tá? Então, eu tenho aqui o ar que está nos brônquios e foi para os pulmões. No interior dos pulmões, gente, os brônquios, eles se dividem em finos tubinhos, como vocês podem ver aqui. Esses finos tubinhos, eles estão revestidos de epitélios ciliados. Lembra que a gente estudou sobre os cílios? Então, aqui eu tenho epitélios ciliados que eles conseguem produzir muco. O meu corpo, ele produz muito muco, porque ele precisa estar sempre umedecido. São poucas as partes do nosso corpo que precisam estar secas, só a parte de fora mesmo. Mas o meu corpo, por dentro, ele sempre precisa estar umedecido. Por isso que o nosso corpo, gente, não é à toa que ele é composto da maior parte de água, né? Tá? Deixa eu ver onde eu parei. Certo. Como eu falei, né? Esse muco, essa produção desse muco nessas células aqui vai ser muito importante para a gente falar mais à frente. Esses tubinhos, eles vão se ramificar, tá? E vão ser chamados aqui de bronquíolos, né? Que a gente pode ver. Isso aqui, gente, não parece uma árvore, né? É a árvore respiratória. Inclusive, existem algumas figuras que colocam um pulmão bem como a árvore mesmo. Se vocês forem olhar, né? Na internet, dessa vez eu não achei não, mas esses dias eu estava fazendo trabalho para a faculdade e eu encontrei. Eles colocam sempre o pulmão como se fosse uma árvore. Por quê? Porque está ligado ao nosso ar e realmente parece por causa dessas ramificações aí, né, dos brônquios que vão para os bronquíolos. Gente, é muito importante falar que as partículas de poeira, né, que podem entrar, né, no interior dos pulmões, o muco vai segurar elas, tá? E aí vão arrastar em direção à faringe, sobe, tá? E aí a gente deglute e vai para o sistema digestório. Nosso corpo não é espetacular, meus amores, muito espetacular. O próprio sistema respiratório dá um jeito de passar essas partículas indesejadas para o sistema digestório. É muito lindo isso. Mas vamos continuar. Os bronquíolos, eles... A gente parou aqui nos bronquíolos, né? Então, percebe aqui que nos bronquíolos tem umas partezinhas azuis, tá? A figura tá bem pequenininha, mas é tipo um saquinho mesmo, que são chamados de alvéolos pulmonares, tá? Esses alvéolos, gente, eles são revestidos de milhares de vasos capilares. Peraí, tia Liz, mas vaso capilar não parece coisa de cabelo? Não, tá? Aqui os vasos capilares são vasos capilares sanguíneos, são vasinhos de sangue mesmo, extremamente importantes para o processo que a gente vai ver aqui na frente. Os vasos capilares, gente, eles podem até parecer assim cabelo, porque são emaranhados assim de vasos capilares, tá? Mas eles estão aí dentro e são extremamente importantes, por isso que tem vários alvéolos aí, como vocês podem ver, tá? Nos vasos capilares ocorre a difusão de gases entre o sangue e o ar atmosférico, num processo que é chamado de hematose. Vamos resumir um pouco assim, né, desse processo de hematose. Ele é um processo bem complexo, mas o livro de vocês trouxe resumido. O que é a hematose? Vai ser o sangue, que é rico em gás carbônico e muito pobre em oxigênio, vai passar por esses vasos capilares, né? E aí vai chegar aí nos alvéolos pulmonares. Se eu tô no pulmão, o pulmão é rico em quê, meus amores? Oxigênio, não é? Então, o sangue que era rico em gás carbônico e pobre em oxigênio vai se tornar rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, esses saquinhos são importantíssimos para fazer a troca gasosa, né, do nosso corpo, tá?
o meu sangue, ele tem que chegar nos órgãos com muito oxigênio. Então, ele vai passando pelos órgãos, né? E ele vai deixando o oxigênio ali. Quando ele volta, ele pegou todo o gás carbônico, né? E aí ele ficou pobre em oxigênio, porque ele saiu distribuindo oxigênio para todo o meu corpo. Então, ele vem aí para os alvéolos pulmonares, né? Nos vasinhos capilares, para se encher de oxigênio de novo, para continuar levando, tá? Foi Ana, parece, que falou na aula passada sobre o sangue venoso e o sangue arterial. É bem parecido com isso aí, mas como a gente não está estudando ainda o sistema cardíaco, esse aqui é o sistema respiratório, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas é basicamente isso. Vem o sangue venoso, que ele é pobre em oxigênio, vai passar aí pelos alvéolos pulmonares e vai se tornar o sangue arterial. A gente vai ver isso mais na frente quando a gente estiver estudando o sistema circulatório. Vamos lá. Os pulmões e movimentos respiratórios. Gente, os gases, eles precisam ser renovados, né? Eu não posso ficar aí com o gás depois que... eu não posso ficar sempre com o mesmo oxigênio no corpo, nem sempre com o mesmo gás carbônico. Eu tenho que botar para fora e pegar um oxigênio novo. Se eu ficar respirando debaixo de uma coberta, por exemplo, vai chegar um momento que não vai ter mais oxigênio, porque eu já consumi o oxigênio, joguei para fora, né? Então, eu preciso de renovação desses gases, tá? E para que isso aconteça, existe a ventilação pulmonar. Essa ventilação pulmonar ocorre para que o oxigênio, o sangue seja sempre cheio de oxigênio. Os pulmões dos seres humanos, como vocês podem ver aí, né? São 2 órgãos, eles têm uma estrutura esponjosa. Eu não trouxe uma figura do pulmão mesmo, porque dificilmente a gente acha assim, né, desse jeito aqui, para ver como ele é esponjoso, né? Mas esse aqui, gente, não é um pulmão de verdade, né? Mas é um pulmão que tem as características muito parecidas com o de verdade. Eles tentaram recriar um pulmão, né? Para que os alunos pudessem estudar. Mas a parte de dentro do pulmão, como vocês podem ver, é bem esponjosa. Parece o tecido ósseo. Lembra que o tecido ósseo a gente estudou que é bem esponjoso? Pois é, os pulmões também são bem esponjosos. Eles possuem aproximadamente 25 centímetros de comprimento e pesam 700 gramas, tá? E eles são revestidos por uma membrana chamada pleura. Certo, meus amores? Tudo ok até aqui? Vamos lá. Eu tenho 2 movimentos muito importantes que a gente já sabe. Inspiração e expiração. Inspiração, a gente está, né, colocando o ar para dentro. E expiração, a gente está colocando o ar para fora. Esses 2 aqui, em conjuntos, que são iguais à respiração. Por isso que quando a gente está contando a respiração, a gente não pode contar assim, eu respirei, puxei o ar, né? Eu inspirei e expirei. Eu conto como um movimento de respiração, tá? Certinho? A inspiração e a expiração conta como o movimento da respiração. Cada vez que você respira, cerca de meio litro de ar entra e sai dos seus pulmões. O ar aqui ele vai ser sempre medido em litro, tá? A expiração provoca uma contração na musculatura do diafragma. Gente, diafragma, como eu falei, né, é um músculo, tá? É uma camada muscular que separa a cavidade torácica, tá, da cavidade abdominal. E eu tenho também alguns músculos aqui que são chamados músculos intercostais, que eles ficam aqui nas costelas, certo? Que também ajudam nesse movimento. Então, quando eu vou inspirar, aqui está o diafragma, tá? O que é que vai acontecer com o diafragma? Ele vai descer, ou seja, ele se contrai, tá? O diafragma, gente, é como se ele preferisse ficar dessa forma aqui, tá? Então, quando você inspira, o seu diafragma desce. Para quê? Para que o seu pulmão encha de ar, certo? Quando você expira, que é o contrário, o seu pulmão precisa jogar o ar para fora. Então, ele vai, ó, subir o diafragma, certo? Ele vai relaxar. Aqui ele se contrai, aqui ele se relaxa. E aí ele sobe, expulsando todo o ar de fora. Muito fácil até aí, certo? Então, só repetindo, o volume torácico aqui, né, aumenta e aqui diminui, né, pra gente expulsar o ar. Gente, os músculos, no caso aqui, os intercostais e o diafragma,
eles são acionados toda vez que o seu cérebro vê que o gás carbônico está em grande quantidade no organismo, que você está quase sem oxigênio, muito gás carbônico, o cérebro vai lá, ó, ei, acorda. E aí começa a mexer, mexe aí o diafragma, mexe aí para que ele respire, tá? E o cérebro, como eu falei, ele faz isso sem um comando consciente, ou seja, de forma involuntária. Já perceberam que quando a gente respira, a gente nem tá percebendo, né, na nossa respiração. A gente respira ali, vai respirando, e a nossa respiração ela vai bem diminuindo, sabe? A gente tá bem tranquilo, fazendo alguma coisa, ou deitado, vendo a televisão, a nossa respiração vai diminuindo. Então, quando a gente diminui, que a gente tá bem relaxado, diminui a respiração, o corpo puxa pouco oxigênio, né? Nisso, ele vai enchendo de gás carbônico, porque ele tá puxando pouco oxigênio. Aí a gente dá, o cérebro dá um aviso, assim, a gente dá aquela respirada bem forte, assim, sabe? Isso é o cérebro avisando, né? E aí ele dá as células nervosas, né? Ele dá um aviso lá pro diafragma, e diafragma, se contrai aí, que eu preciso de oxigênio, tá? Vocês verem que isso, gente, é para vocês observarem que está tudo muito interligado, né? Eu já falei do sistema digestório e o sistema nervoso, né? Quando eu terminar de falar dos alvéolos, eu tenho que lembrar de um vídeo para mostrar para vocês. Eu tô com medo de esquecer, porque era para eu ter falado antes, mas não falei ainda. Se por acaso eu não mostrar um vídeo aqui nesse vídeo, vocês me lembram na aula, mas eu acho que eu vou lembrar. O livro de vocês, na página 156, traz a composição gasosa do ar inspirado e expirado por uma pessoa. A gente inspira o nitrogênio, gente, mas a gente bota a mesma quantidade para fora, porque a gente não usa o nitrogênio. Na respiração, a gente consome o nitrogênio, a gente vai aprender depois o ciclo do nitrogênio, mas a gente não respira o nitrogênio. A gente coloca até para dentro, mas a gente não faz nenhuma troca gasosa, nada, a gente joga ele para fora, certo? A gente não utiliza na respiração, mas utilizamos na digestão, tá? O oxigênio, a gente inspira 20%, mas acaba jogando fora 14%. O gás carbônico, a gente joga muito mais, tá? Vamos lá. O ser humano respira cerca de 18 vezes por minuto. E em cada minuto circula pelos vasos sanguíneos 5 litros de sangue. Então, imagine aí que em um minuto, na sua respiração, precisa encher de oxigênio 5 litros de sangue, né? Ele já deu a volta aí no corpo humano, certo? E ele vai precisando de oxigênio, tá? Então, só para a gente ter uma noção mesmo da importância desses vasinhos capilares que estão lá no pulmão, certo? E do quão rápido o nosso corpo trabalha, certo? Estima-se que o volume de ar que passa pelos pulmões durante o dia corresponde a aproximadamente 10.000 litros, gente. Como uma pessoa adulta possui milhões de alvéolos pulmonares, né, fazendo uma área de quase 100 metros quadrados, tem-se uma ideia da rapidez das trocas gasosas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os alvéolos pulmonares. Eu trouxe aqui o movimento do diafragma, para vocês observarem aí, tá? Inspiração, aqui, expiração. Inspiração, ele desce, expiração, ele sobe, certo? Aqui tá mais bonitinho, né? Eu trouxe as duas figuras só para vocês verem. O ar entrando e o ar saindo, certo? Lembrando que aqui ele está se contraindo, aqui ele está relaxando. Agora vocês vão dar uma pausa aqui no meu vídeo, vai fazer a atividade, página 156 e 157. Vai me mandar a foto da atividade para depois continuar com a aula, certo? Continuando com a aula, vamos falar um pouquinho sobre os alvéolos pulmonares, que são aqueles saquinhos que a gente acabou de falar. Gente, os alvéolos pulmonares, o livro de vocês trazem aí que existem cerca de 750 milhões deles, tá? Revestidos de finas membranas constituídas de capilares sanguíneos. Eu preciso desses tantos de alvéolos, até porque eu preciso, né, oxigenar meu sangue. Então, 5 litros de sangue por minuto para ser oxigenado, eu preciso de muito alvéolo. E como vocês podem ver aqui, muitos capilares sanguíneos, tá? No caso, como eu falei anteriormente, o sangue venoso vai geralmente representado pelo azul e o sangue arterial, que é rico em oxigênio arterial, representado pelo vermelho, certo?
através dos alvéolos, a troca dos gases respiratórios, né? Como a gente já falou, o oxigênio vai passar dos pulmões. O pulmão vai ter o quê, gente? Oxigênio, né? Então, o oxigênio vai passar dos pulmões para onde? Para o sangue, que precisa levar esse oxigênio para todos os locais no meu corpo, todos os órgãos, certo? E o gás carbônico passa do sangue para os pulmões. Por isso que é uma troca, meus amores. O sangue que vem cheio de gás carbônico, ele vai vir para o pulmão, o gás carbônico vai ficar no pulmão e vai ser jogado fora na expiração, tá? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, quem lembra aí das hemácias, né? Os meus glóbulos vermelhos, a gente já estudou quando a gente estava estudando os elementos figurados do sangue. Então, as hemácias, elas estão lá nos capilares dos alvéolos, tá? Elas captam oxigênio, certo? E elas vão liberando gás carbônico. Esse gás carbônico, como eu falei, vai ficar nos alvéolos. Isso faz com que em 1 minuto, cerca de 25 milhões de hemácias liberem gás carbônico, ao mesmo tempo que recebem oxigênio. Então, elas trabalham muito, tá? Quem é que me ajuda aí com as hemácias? Existe uma proteína chamada hemoglobina que vai ajudar as hemácias a fazer essa troca, certo? Então, eu tenho as hemácias e tenho as hemoglobinas, tá? É importante observar que a cada inspiração, os alvéolos eles vão se encher de oxigênio e a cada expiração, as hemácias vão liberar gás carbônico para os alvéolos e destes para fora do corpo, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os capilares, né? E eu tenho as hemácias. Aí vem o meu sangue, certo? Por aqui. Ele tá vindo cheio de quê, meus amores? Se ele tá vindo do corpo, ele tá vindo cheio de gás carbônico, né? Por isso que ele é representado pela cor azul. E aí eu venho aqui minhas hemácias cheias de gás carbônico, que elas vão soltar o gás carbônico. E aí, como os alvéolos estão ricos em oxigênio, vai entrar e aí meu sangue vira sangue arterial, certo? Muito fácil até aí, né? O gás carbônico ele é liberado para o meio ambiente. Aí, o livro de vocês traz uma pergunta: para onde as hemácias conduzem o oxigênio absorvido nos pulmões? E aí ele fala um pouquinho sobre o interior da célula. As hemácias, elas liberam oxigênio nos espaços intercelulares para um processo chamado de fusão gasosa. Eu não vou cobrar de fusão gasosa de vocês, porque eu acho um processo muito complicado. Mas, basicamente, o oxigênio ele vai entrar nas células, né, pela membrana celular, e aí vai ter uma organela chamada mitocôndria. Lembra que a gente estudou sobre as mitocôndrias? Ela produz energia através da respiração celular. Então, para tudo no meu corpo eu preciso de energia. E para energia, eu preciso da respiração celular. E aí as mitocôndrias, eu trouxe aqui, né? O que é que vai acontecer aqui, né? Nas mitocôndrias. Vai ser um processo parecido com a fotossíntese, só que ao contrário, tá? O oxigênio vai reagir com a molécula de açúcar. Gente, isso aqui é glicose, tá? Essa molécula aqui, C6H12O6, é glicose. Quando eu falar de energia, eu falo de glicose, tá? O nosso corpo, ele utiliza a glicose, né? E ele utiliza como energia. Então, como eu falei, o oxigênio ele vai reagir com as moléculas de açúcar, né, chamadas de glicose, que veio da onde essa glicose? Dos alimentos, tá? E aí ele libera gás carbônico e água, tá? Como é que faz isso? Meus amores, isso é uma reação química que vocês vão aprender lá, eu acredito que no ensino médio, eu não sei se no 8º ano, no 9º ano aprende, mas eu acredito que lá no ensino médio, tá? Então, basicamente, a célula vai pegar energia, né, que é a glicose, com oxigênio, vai utilizar aqui, né, na respiração celular, ela precisa disso, e ela vai liberar o gás carbônico e a água. Na fotossíntese, gente, é o contrário. A planta vai pegar o gás carbônico e a água, certo? Vai passar pelo processo da fotossíntese e vai liberar glicose, tá? E oxigênio. A gente faz o processo contrário. Quem faz esse processo aqui
são os cloroplastos. Na gente, quem faz esse processo são as mitocôndrias, tá? Então, como nós vimos, a célula produz energia para realizar as atividades e ainda produz gás carbônico, que é eliminado, né? E a água, que participa de inúmeras reações químicas. Ela produz energia e também produz gás carbônico. Além disso, meus amores, quando a gente se exercita, a nossa célula ela fica em intensa atividade. Por quê? Porque ela está usando muita energia. Então, ela precisa de muita energia, não é? Então, vamos supor aí que você está correndo. A célula está consumindo energia, consumindo energia, consumindo energia. E aí, nesse tanto de consumo de energia, ela acaba liberando muito gás carbônico. E aí, você está lá correndo, gastou energia e está liberando gás carbônico. Chega um tempo que você fica ofegante, sua respiração, você começa a puxar mais, porque não está tendo oxigênio, certo? O gás carbônico, a mitocôndria está liberando muito gás carbônico e não está tendo oxigênio, porque ela está gastando aí o oxigênio com a energia, a glicose, né, para ter energia para você correr. Aí a gente para ofegante para a gente conseguir respirar, né, para a gente colocar o oxigênio para dentro de novo e jogar o gás carbônico para fora, porque ela está numa reação química, ela está liberando gás carbônico e o gás carbônico é muito nocivo para as células, tá bem? O livro de vocês traz também um pouquinho sobre anemia. Oh, que pena, o meu GIF nem funcionou. O livro de vocês traz um pouquinho sobre anemia, né? A gente falou sobre a hemoglobina, né? Falou sobre as hemácias, né? As pessoas que têm anemia, gente, elas vão ter essa hemoglobina, que são as proteínas, em uma quantidade muito baixa, certo? E aí, o transporte do oxigênio vai ficar comprometido, como a gente viu as hemácias que passam ali, né, para pegar oxigênio. E aí a pessoa vai ficar como fraca, vai ficar sonolenta, né, com falta de ar. Então, às vezes, a anemia acontece por causa de uma alimentação, né, deficiente. A hemoglobina, a gente precisa subir essa hemoglobina. E aí tem alguns alimentos. Por isso que é muito importante a gente se alimentar bem. Como eu falei, tá tudo sempre muito junto, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias, né? Acho que todo mundo tem falado muito, né? Sobre o Covid, né? É uma doença respiratória. Eu coloquei aqui, na verdade, eu tava procurando uma figurinha para colocar aleatória sobre o sistema respiratório. E o único GIF, assim, legalzinho que eu achei foi esse daí, né, do Covid. Mas serve para lembrar a gente que é uma doença que ataca o sistema respiratório, né? Então vamos falar um pouquinho. A gente tem algumas barreiras, tá? Para acabar, para que o nosso corpo não seja contaminado. A gente tem os pelos do nariz, a gente tem os mucos que tentam reter algumas partículas, a gente tem as nossas células de defesa que a gente já estudou também. Mas, às vezes, todas essas barreiras não são suficientes e a gente acaba sendo contaminado, certo? Por causa de alguns agentes patogênicos que são invisíveis, que estão no ar. E com a poluição, isso tem aumentado ainda mais, né? Então, o livro de vocês trouxe uma, duas, três, quatro, cinco principais doenças respiratórias para a gente estar estudando. Primeiro, a asma, ela é muito conhecida. Tá? O que é a asma? A asma é uma doença crônica. Isso quer dizer que é uma doença que não tem cura, né? Uma doença de fase mais grave, a pessoa já nasce com ela, tá? O que acontece na asma? Há uma inflamação aí localizada nas vias aéreas. Então, a pessoa que tem asma tem uma sensibilidade muito grande nos bronquíolos, né? Nos brônquios, e aí acaba vindo aqui para os bronquíolos. Então, coisas que seriam simples para a gente, como poeira, mofo, aqueles pelinhos de ursinho de pelúcia ou pelos de animais, coisas que muitas vezes são inofensivas. Na pessoa que tem asma, como essa parte aqui é muito sensível, ela acaba inflamando por qualquer coisinha mesmo, gente. E aí, quando inflama, olha o que acontece. E a passagem do ar aqui, como é que fica? Tá vendo?
Então, tinha essa passagem aqui enorme do ar, que é o bronquíolo normal. Agora vocês podem ver o bronquíolo inflamado. Então, é isso que acontece. O paciente vai apresentar o quê? Falta de ar, chiado no peito. Por que o chiado? Sabe quando a gente pega uma bexiga e a gente solta o ar, assim, bem fechadinho, e aí começa tipo um assovio na bexiga? É isso aqui que acontece. Então, a pessoa que tem asma, como o ar, ele vai passar bem pouquinho, ela começa a chiar, tá? A asma pode ser causada, como eu falei, né, por vírus, por bactéria, por partícula de poeira, por mofo, por animal. Então, a pessoa tem que saber tudo que causa isso para ela evitar, né? Então, geralmente quem tem asma não pode ter tapete, não pode ter bichinho de pelúcia, tem que ter cuidado com tudo isso. Pneumonia. A pneumonia é um pouco parecida, né? Porém, diferente da asma brônquica, é uma doença que não é crônica, tá? Ela pode ser tratada. A asma, a gente tenta evitar as crises, né? Mas a pessoa que tem asma sempre vai ter. Já a pneumonia a pessoa pode pegar, né? É diferente. E também pode tratar, ser curada. A pneumonia é uma doença inflamatória, né? Acomete os pulmões, vai ser causada por algum micro-organismo. Pode ser, gente, vírus, bactéria ou até mesmo fungo, tá? Ou também intoxicação pode causar a pneumonia. A pessoa sempre vai apresentar tosse, né, com secreção. Essa tosse pode vir acompanhada de sangue, às vezes, febre alta, calafrios, falta de ar ou dor no peito durante a respiração. Se ela for causada por bactéria, a pessoa vai precisar de um tratamento aí com antibióticos para matar a bactéria, tá? Quando acomete crianças e idosos, né, que são pacientes de risco, geralmente precisam ficar internados, né, porque pode evoluir para para uma situação mais grave e pode levar à morte, à pneumonia, certo? Gripes e resfriados, né? Gente, são duas doenças muito parecidas, né? Atacam o sistema respiratório, têm sintomas muito parecidos, mas são doenças diferentes, causadas por motivos diferentes, tá? Atingem as cavidades nasais, né? A faringe e a laringe. Né? Às vezes as pessoas falam que resfriado é uma gripe mais fraca, não é. Gripe é bem diferente de resfriado. A gripe, gente, ela vai ser causada pelo vírus chamado influenza, né? Aí vai ter vários tipos de influenza: H1N1, H2N2, H3N1. Então, existem vários tipos, né, de influenza. E o resfriado já é causado por uma família de vírus diferentes. Vai ser adenovírus, parainfluenza, rinovírus. Então, são causadores diferentes, tá? A gripe, apesar de ter alguns sintomas parecidos com resfriado, né, como dor de cabeça, fadiga, fraqueza, a diferença é que os resfriados, a gente quase nunca apresenta febre, tá? A febre tá mais na gripe, certo? E os sintomas são mais tranquilos, tá? Então, como vocês podem ver aqui, aqui vai ser uma tosse mais irritativa, cá vai ser uma tosse seca, que pode se tornar produtiva. O que é uma tosse produtiva? É aquela tosse que tem muita secreção, tá? Dor de cabeça forte, aqui já é mais cansaço e fraqueza leve. Aqui, gente, as dores musculares são mais intensas, né? Eu tenho exaustão, eu fico extremamente cansado. É aquela gripe que te derruba mesmo, certo? E o resfriado, ele causa também dor de garganta. A tuberculose é uma doença causada por um bacilo chamado bacilo de Koch, né? Uma bactéria. Então, se é uma bactéria, eu sempre tenho que tratar com antibiótico. Essa bactéria, gente, quase sempre ela atinge os pulmões, mas ela pode atingir outros órgãos, certo? Se eu não me engano, é uma das doenças que mais mata no mundo, é a tuberculose. Como vocês podem ver aí, né? Essa bactéria, ela tem esse formato aqui, por isso que é chamado de bacilo de Koch. Koch foi o cientista que descobriu esse bacilo. Ela também pode causar meningite, certo? E a transmissão, gente, é sempre por uma pessoa contaminada, né? Uma pessoa que tenha tuberculose, que vai tossir, que vai espirrar. É muito parecido com a forma que
tem se falado que o coronavírus transmite, né? Então, uma pessoa que tosse, uma pessoa que espirra, e aí você pega nesse local, você respira no mesmo local que essa pessoa tossiu ou espirrou, né? Ou você teve contato com a secreção, bebeu no mesmo copo, utilizou o mesmo utensílio. Então, dessa forma aí que pega a tuberculose. Por isso que quando uma pessoa descobre que está com tuberculose, geralmente se faz o exame da família também, porque é muito fácil, né? Essa transmissão da tuberculose. A tosse, gente, é muito prolongada, né? Não é uma tosse normal. Ela dura mais de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, se existe uma tosse duradoura, eu tenho que procurar atendimento médico porque pode ser tuberculose. E aí, o tratamento é muito rigoroso, tá? Existe uma quantidade de comprimidos que tem que tomar. A pessoa que tem tuberculose tem que tomar e não pode parar, de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Quando a pessoa começa a melhorar, ela acha que ela já se curou e que ela não precisa tomar. Então, às vezes, a bactéria ela volta muito mais forte do que antes, porque ela pode criar um tipo de resistência ao medicamento, tá? E o medicamento de tuberculose a gente não acha em qualquer lugar. É sempre disponibilizado pela Secretaria de Saúde, justamente por ser uma bactéria e por ser extremamente contagiosa, tá? E aí o paciente ele precisa ser acompanhado, né? Então vai ter sempre um agente de saúde indo na casa da pessoa, né? Para ter a noção de quantas cartelas já tomou, quantas cartelas falta tomar. Então existe um acompanhamento muito rigoroso com o paciente que tem tuberculose. Para terminar, a gente tem aí a difteria. Eu trouxe aqui, acredite, essas são as figuras mais leves, assim, da difteria, mas ela é bem feia, assim, o que ela causa. Tá? Ela causa dor de garganta, febre, mal-estar, placas muito firmes nas amígdalas. Como vocês podem ver aqui, tem um desenho da amígdalazinha aqui bem esbranquiçada. Pode ser cinza também. São placas assim, toma toda a amígdala. Pode causar edema de pescoço, aqui como vocês podem ver, né? O pescoço está bem inchado. Dificuldade e dor ao engolir, dor de cabeça e náusea. É transmitida da mesma forma como a gente falou das outras doenças. Alguém contaminado que tossiu, né? E espirrou, e aí a pessoa aspira, né? Essa bactéria também é causada por uma bactéria, tá? O tratamento vai ser feito com antibióticos, certo? Dê mais uma leitura no livro de vocês e façam essa atividade aí e estejam me enviando, certo, meus amores? Beijo. A nossa aula vai terminar aqui.